Capítulo 932. A deusa realmente respondeu. Ao ver as palavras formadas pelo pó, a primeira reação de Klein não teve nada a ver com o conteúdo. Em vez disso, ficou chocado com o fato de essa coisa aparentemente ridícula ter acontecido. Embora já estivesse mentalmente preparado e acreditasse que a chance de sucesso era bastante alta, ele ainda sentia emoções conflitantes. Ele levou quase 1 minuto para aceitar. Depois de um tempo, Klein exalou lentamente, ergueu a mão direita e bateu no peito 4 vezes no sentido horário. Louvada seja a dama! Ele então encerrou o ritual, forçando-se a concentrar sua atenção na própria revelação. Possuído por um espírito maligno. Requer exorcismo? Zanguil foi possuído por um espírito maligno? Ele passou da sequência 9 para a sequência 5 do caminho da morte. A divindade que ele obteve no estágio crítico é a sequência 4, observador noturno do caminho da noite eterna 1, que é boa em lidar com criaturas do tipo corpo espiritual. Espíritos malignos e espectros deveriam ter medo dele, então por que ele acabaria sendo possuído? Isso a menos que o nível do espírito maligno seja extremamente alto ou, em sua essência, seja muito especial. Infelizmente, só conheci um espírito maligno no verdadeiro sentido da palavra. É aquele antigo espírito maligno selado nas ruínas subterrâneas de Alista Tudor. Eu sei pouco sobre esses monstros, então é difícil entender os detalhes. Posso perguntar à senhorita Sharon. Também posso perguntar ao jovem Sol para saber mais. Aquela pastora, anciã Lovia, havia pastado um espírito maligno. Não é de admirar que Insi Zanguil esteja tentando encontrar um semideus do episcopado luminoso. Quando se trata de exorcizar espíritos malignos, além da Igreja da Meia-Noite e da Igreja do Eterno Sol Ardente, o melhor provavelmente seria o episcopado luminoso. Provavelmente a Igreja do Deus do Combate também. Os caminhos vizinhos geralmente têm características semelhantes. Há também um ponto que pode ser deduzido disso. Insi Zanguil não deseja que seu estado de possessão seja conhecido pela facção da família real e pela seita da demônia que estão em conluio com ele. Caso contrário, não há necessidade de ele vir até o continente sul. As duas facções existiam antes da Quinta Época e têm um longo legado. É muito improvável que eles não tenham um artefato selado que possa remover ou exorcizar espíritos malignos. Mesmo que eles não consigam encontrar fazer com que a seita da demônia entre em contato com o episcopado luminoso é definitivamente mais seguro e mais secreto do que fazer com que Insi Zanguil faça a viagem sozinho. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein desdobrou um pedaço de papel e escreveu: A informação que você me forneceu me fez conectar certas pistas do que reúne anteriormente. E devido à ajuda de uma grande existência particular, isto aponta para uma conclusão clara. Insi Zanguil está possuído por um espírito maligno e está buscando a ajuda do episcopado luminoso. Apenas com base neste fato, podemos fazer vários julgamentos úteis. Insi Zanguil frequentemente manifestará inconsistência em suas palavras e ações. Muitas vezes ele se desviará de seu caminho normal, fazendo algo que achamos que é absolutamente impossível para ele fazer, e cometerá erros que consideramos incompreensíveis. Antes que este problema seja resolvido, ele não deixará de ter contato com o episcopado luminoso. Pode até se tornar mais frequente. Fazer investigações com base nisso pode nos permitir pegar Insi Zanguil pelo rabo. No entanto, acredito que ainda não seríamos capazes de prendê-lo. A criação de coincidências a partir desse artefato selado de grau 0 é intransponível. Ao escrever isso, Klein não pôde deixar de relembrar seu encontro direto com Insi Zanguil.
Suas próprias investigações não apontaram diretamente para ele, mas fizeram com que sua estratégia quase falhasse. Consequentemente, Insizanguil agiu pessoalmente, enviando um meteoro caindo do céu na tentativa de matar Sherlock Moriarty para destruir qualquer pista. E ele finalmente recebeu a ajuda do Sr. Azik e escapou da terrível situação, forçando Insizanguil a se tornar o centro das atenções e se expor. Naquela época, se o Sr. Azik tivesse recuperado sua força anterior, Insizanguil já poderia estar morto. Mas replicar tal situação e forçá-lo a aparecer diante de mim ainda é extremamente difícil. Afinal, naquela época, não havia apenas o Sr. Azik, um cônsul da morte, e meu uso da névoa cinza para frustrar as coincidências, havia também Trice Tique, e o anel que era suspeito de ser um artefato selado de grau 0. Sem tudo isso, Insizanguil não teria sido forçado a agir pessoalmente. Klein deliberou enquanto escrevia. Se pudermos descobrir as origens e os objetivos principais do espírito maligno, pode haver uma chance de a situação mudar favoravelmente. Depois de escrever sobre Insizanguil, o coração de Klein agitou-se. Quando estava prestes a mencionar outra coisa, parou a caneta depois de escrever as primeiras letras. Ele ergueu a mão esquerda e beliscou as bochechas. Ele parecia estar em um sério dilema e parecia um pouco envergonhado. Depois de murmurar silenciosamente algumas vezes, Klein finalmente escreveu o resto sem problemas. Mesmo sem a ajuda do artefato selado de grau 0, Insizanguil é um inimigo que você e eu não podemos enfrentar de frente. Precisamos fazer muitos preparativos. Se você puder me fornecer alguns vermes do tempo, posso usá-los para criar amuletos de alto nível que podem lidar com semideuses. É chamado de amuleto, sifão do destino. Ele pode trocar o seu destino e o do alvo por um curto período de tempo. Largando a caneta tinteiro, Klein não olhou duas vezes enquanto dobrava rapidamente a carta e a selava seriamente em um envelope. Então tirou a gaita do aventureiro e uma moeda de ouro antes de convocar a senhorita mensageira. Ele fez com que ela levasse a carta para Leonard Mitchell, mas desta vez não estava endereçada à rua Pinster, número 7. Em vez disso, seria enviada diretamente para o endereço atual de Leonard. Com Leonard tendo acabado de escrever a carta, Klein não acreditava que ele tivesse saído do alcance de detecção de Reinette Tynicker. Depois de fazer tudo isso, Klein soltou um suspiro de alívio enquanto balançava levemente a cabeça. Solicitar a ajuda de outras pessoas é realmente uma tarefa difícil. É ainda mais para alguém tão sensível quanto eu. Ele rapidamente retraiu sua atenção e mais uma vez modificou as aparências de Enzo e Ludwell. Afinal, eles foram vistos pelo Anjo do Destino Ouroboros durante a exploração da cidade de Calderon. Durante esse processo, Klein de repente teve uma ideia. Ele planejou enviá-los acima da névoa cinza e usar o verdadeiro corpo da alma do saqueador do mundo espiritual como disfarce. O saqueador do mundo espiritual poderia fazer com que seus avatares de alma assumissem a forma de seu verdadeiro corpo da alma, e também poderia fazê-los se disfarçarem como outras criaturas do mundo espiritual. O ingrediente Beyonder que deixou para trás devia ter tais habilidades. No entanto, seria difícil usá-lo com os enormes efeitos colaterais negativos. No entanto, isso não foi um problema para Klein, que possuía o espaço misterioso acima da névoa cinza. Afinal, ele não planejava usar o ingrediente Beyonder para combate real. Fazer algumas alterações em sua marionete não exigiu muitas operações e grandes efeitos. Além disso, isso poderia ser ajustado lentamente. Quanto aos efeitos negativos que vinham da divindade, não era algo a se considerar. Quem não foi obediente quando foi deixado na pilha de lixo?
Após uma série de tarefas, Klein sentou-se na cadeira de encosto alto do louco. Em sua mão estava o verdadeiro corpo da alma do saqueador do mundo espiritual, do tamanho da palma da mão. Sem olhar para baixo para ver em detalhes, ele estendeu sua espiritualidade pouco a pouco. Não houve muitas mudanças na cena diante dele. Ainda eram os ilusórios e densos fios negros do corpo espiritual. No entanto, quando tentou controlá-los, descobriu que não apenas poderia controlar os fios do corpo espiritual das marionetes, mas também poderia deixar seus fios do corpo espiritual se estenderem e penetrarem em seus corpos. Quando ambos os lados estabeleceram essa conexão bidirecional, Klein de repente sentiu que ele e sua marionete eram um só. Todos os seus poderes Beyonder poderiam ser aplicados na outra parte através dos fios do corpo espiritual, incluindo seu truque para mudar sua aparência e corpo. Em meio a um processo lento e difícil, Klein sentiu-se um tanto tonto ao ver que suas emoções se transformaram em uma confusão. Ele começou a mostrar sinais de perda de controle. Este foi um resultado inevitável de sua espiritualidade fazer contato direto com a divindade. Ele rapidamente desviou um pouco de atenção para despertar alguns dos poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza e restaurou sua condição ao estado normal. Depois de suportar o tormento, Klein terminou sua tentativa. Enzo se transformou em um nativo do continente sul que parecia ter vindo de uma fazenda. Ludiel tinha uma sensação mestiça. Seu rosto medonho não era mais de osso e carne. Em vez disso, havia uma pele. Quanto à máscara prateada que tinha o efeito de apaziguar a alma, não havia como removê-la por enquanto. Tudo o que Klein pôde fazer foi deixá-la grudar no peito de Ludiel. Isso ainda tinha um certo nível de efeito, mas era inferior a usá-la no rosto. Mal conseguia manter o status quo. Infelizmente não há como transformar essa máscara em outros tipos de acessórios. Caso contrário, isso me pouparia um pouco de problemas. Enquanto Klein se apressava para jogar o verdadeiro corpo da alma do saqueador do mundo espiritual de volta à pilha de lixo, ele esfregou as têmporas e permitiu que seus pensamentos vagassem. Certo, ainda tem uma característica de Beyonder do assegurador da alma aqui que pode ser transformada em um item místico para substituir aquela máscara. Não, sempre planejei devolvê-la à igreja. Enviarei para Leonard quando ele responder. Depois que o desconforto diminuiu lentamente, Klein tirou seu relógio de bolso dourado e abriu-o para verificar a hora. Depois disso, convocou uma estatueta de papel e agitou alguns dos poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Então jogou ambos em um ponto de luz especialmente identificado. Era o ponto de luz que representava o único crente do louco no momento, Danites. Do ponto de vista de Klein, a almirante das estrelas Ketoa tinha a ordem ascética de Moisés apoiando-a. A contra-almirante Iceberg e Divina era da Igreja do Conhecimento e da Sabedoria. Anderson Hood não sabia muito sobre German Sparrow e, sendo bom em identificar a situação em que se encontrava, não era do tipo que se mostrava corajoso. Portanto, quando a Ordem Aurora fizesse uma investigação, era improvável que corressem grave perigo. Danites foi a única exceção. Com ele em Balan Leste e incapaz de retornar ao sonho dourado tão cedo, sua falta de força, e muitas vezes usando a luva de boxe que o fazia agir precipitadamente, era realmente preocupante. Devido a este fato, o Senhor Louco teve que trabalhar um pouco mais. Ele dava a Danites um abraço do anjo de papel todos os dias em um horário determinado, para interromper qualquer adivinhação ou profecia sobre ele. Leonard nunca esperou que Klein Moretti respondesse tão rapidamente. Com certo nível de incredulidade, abriu o envelope e leu o conteúdo correspondente. Devido à ajuda de uma grande existência em particular.
Ele está se referindo ao louco? Na verdade, as investigações de Klein sobre Incisangui já atingiram uma profundidade significativa. Ele já descobriu a verdade no momento em que mencionei o episcopado luminoso. Possuído por um espírito maligno? Como ele acabou sendo possuído por um espírito maligno? Como podemos aproveitar isso? Vermes do tempo. Leonard rapidamente examinou a última parte da carta enquanto sua expressão de repente se tornava complicada. Em sua mente, Palais Zoroaste manteve silêncio sem dizer uma palavra. Nota: 1. Caminho do sem sono. Ponto.